você abra a sua Bíblia em Neemias capítulo 9, porque nós estamos na preparação para o nosso Yom Kippur, o dia do perdão. E eu queria que o Adriano me trouxesse aqui os livros da campanha dos 40 dias de jejum de oração, e a campanha que começa dia 18, pode colocar na tela para mim, por favor, também, depois. Vamos ler o texto. Diz assim: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, diga para o seu irmão, com jejum, pano de saco, e traziam terra sobre si. Veja só que esse povo se apresentou ao Senhor com jejum, pano de saco e cinza ou terra sobre a cabeça. Diga para o seu irmão, estas coisas são sinais de quebrantamento. Diga para o seu irmão, quebrantamento. Pano de saco, cinza sobre a cabeça, terra sobre a cabeça e o rosto colado no chão. Pano de jejum são símbolos ou uma simbologia. Não era isso, era literal, mas significa quebrantamento. Se há algo que eu preciso na minha vida é ser quebrantado. Quando eu estou quebrantado diante do Senhor, eu vou parar de resmungar, reclamar, falar mal, se ocupar com a vida dos outros, e aí eu só vou me ocupar com a minha vida e com aquilo que eu desejo que Deus faça no meu coração. E a palavra hoje ela é muito importante, eu quero falar sobre isso. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé, fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. Diga assim: eles confessaram. Quando eu pedir para você repetir, repita, para você somente não ficar vago. Eles fizeram confissão dos seus pecados. Diga assim: confissão dos seus pecados e confissão dos pecados dos seus pais. Eles oraram e confessaram os seus pecados, e confessaram os pecados da linhagem. O que é a linhagem? A sua herança, os seus pais. Presta atenção nesse texto, porque quando nós falarmos sobre isso, você vai entender. Levantando-se no lugar, leram no livro da lei. Diga assim: a palavra de Deus tem que estar presente. Diga assim: no quebrantamento, a palavra de Deus deve estar aqui presente. E o texto diz assim: leram no livro da lei seu Deus uma quarta parte do dia, em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Aí tem alguns nomes aí que eu não vou ler, mas assim, diz assim: Jesua, Bani, vou ler, Bani, Cadmiel, Semanias, Uni, Serebias, Bani e Kedani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Clamar em alta voz é confessar em alta voz os seus pecados, adorar em alta voz. E muitas vezes a gente vem para o culto, domingo à noite, a gente fica assim, cantando para dentro, né? Cantando para dentro. Então eles cantaram, glorificaram em alta voz. O texto diz assim: os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, as Abineias, Serebias, Odias, Semanias, se alguém quiser colocar o nome desse no filho, Petaias, disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa tudo bendizer e louvor. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que neles há, e tu os preservas, a todos com vida. O exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. E aí ele vai falando dos feitos do Senhor até o verso 15. Pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede.
lhes disseste que entrassem para possuírem a terra, e com a mão levantada lhe jurastes dar. Há um texto aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção. A Deus, Ele tem algumas coisas assim na palavra que eu acho muito interessante. Eu quero compartilhar só para curiosidade. Abra sua Bíblia aí em Esdras capítulo 9 e Daniel capítulo 9. Tudo capítulo 9. Ó, Neemias capítulo 9, Esdras capítulo 9 e Daniel capítulo 9. Diga para o seu irmão: o número 9 representa plenitude, um novo começo, frutificação. O número 9 representa, biblicamente, um novo começo, multiplicação, crescimento. Número 9, biblicamente falando, e é por isso que o satanismo usa esse número 9 de forma invertida. Esdras capítulo 9 fala que Esdras confessou o pecado dele e o pecado do povo, no capítulo 9. Daniel capítulo 9, alguém já achou também? Diz a mesma coisa. Daniel confessa os seus pecados, os pecados do povo, no capítulo 9. Então nós temos, agora eu quero dizer uma coisa legal para você entender. Quem foi Daniel, quem foi Esdras e quem foi Neemias? E a mensagem é mais teológica hoje do que inspirativa, mas é uma mensagem muito importante para a gente no contexto que estamos vivendo. Neemias, quem foi Neemias? Neemias é um dos profetas, viveu mais ou menos no ano 445 a.C. Neemias era um hebreu e ele vivia na Pérsia, e quando ele escutou que Jerusalém havia sido destruída, ele então desejou reconstruir Jerusalém. Esdras viveu na mesma época, e Esdras era um profeta também, um homem de Deus, um homem usado pelo Senhor. E a palavra de Deus diz que tanto Esdras como Neemias lideraram grupos de pessoas para reconstruir. Diga assim: nós também somos chamados para reconstruir. Agora, quem é chamado para reconstruir entende que alguma coisa foi destruída, foi tirada, foi roubada. Esdras e Neemias são homens de Deus chamados para reconstruir, chamados para levantar o povo. Em 2 capítulos, 9 de Esdras e 9 de Neemias, eles oram, quebrantando o coração, pedindo que Deus faça algo poderoso. E Daniel, quem foi Daniel? Houve um momento na nação de Israel que a nação pecou tanto contra Deus, e Deus disse que eles seriam levados cativos, eles iriam para uma outra terra, e toda a cidade foi destruída, tudo foi aniquilado. Um grupo foi para a Síria, o outro grupo foi para a Babilônia, e a Bíblia diz, nos Salmos que nós lemos, que o grupo que foi para a Babilônia era um grupo em que havia entre eles intercessores. Diga para o seu irmão: intercessores têm um papel importante na igreja. Lá em Daniel, no livro de Daniel, nós vemos Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego, 4 jovens intercedendo. Daniel é conhecido quando ele ora, e ele orava 3 vezes ao dia, e por isso ele foi colocado na cova dos leões. E porque ele orava, ele pagou um preço alto. Daniel era um intercessor, Sadraque, Mesaque e Abidnego eram intercessores. E porque
o grupo que foi para a Babilônia, Deus, depois de 70 anos, trouxe aquele grupo novamente para a terra de Israel, para Jerusalém. E quem foram os reconstrutores de Jerusalém? Esdras e Neemias. Aí você vai me perguntar assim: pastor, e o grupo que foi para a Síria? De lá nunca mais voltaram. Morreram, foram destruídos, a geração se espalhou. Diga para o seu irmão: porque não houve intercessores. O que eu estou dizendo aqui, querido, se você entender nessa noite, você vai sair daqui. Você vai sair daqui tomando uma decisão. Se houver intercessores na sua família, se houver intercessores na sua casa, se houver intercessores na igreja, Deus sempre levantará os reconstrutores, os edificadores. Se houver homens e mulheres apaixonados pela oração, a família não será destruída, a nação não será destruída, a igreja não será destruída. Se houver intercessores, ainda que o inimigo toque, Deus é poderoso para restaurar, edificar e colocar de pé. Mas se não houver intercessores, a destruição toma conta e não sobra nada. Mulheres, nessa noite eu as desafio a serem intercessoras dentro da sua casa. Homens, eu os desafio a serem intercessores em sua casa. Jovens, eu os desafio a serem intercessores na sua casa. Se as coisas não estão bem, papai não está bem, mamãe não está bem, alguma coisa está acontecendo, papai está desempregado, a enfermidade chegou, a destruição chegou, porque o inimigo está matando, roubando, destruindo, atizando por todo lado. Mas se houver um intercessor, se houver alguém que coloca os joelhos no chão, com o coração quebrantado diante da palavra, que confessa os seus pecados, que vive em santidade, Deus reconstruirá, Deus levantará, Deus edificará aquela família, e o Senhor colocará guardas para que nenhum mal mais chegue naquela casa. Daniel foi levado para a Babilônia e se tornou um intercessor. E orava para que Deus então fizesse algo sobrenatural. E Deus fez na vida de Esdras e na vida de Neemias. E o que temos para aprender nessa noite com relação ao capítulo 9 de Neemias? Feche os seus olhos que eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite desejamos um quebrantamento neste lugar. Desejamos um quebrantamento em cada vida, em cada coração. Desejamos, Senhor, um quebrantamento. Eu desejo um quebrantamento na minha vida. Senhor, eu quero nessa noite ser desafiado a ser um intercessor, quebrantado pela Tua palavra, Senhor, para sustentar todas as estruturas dentro da minha casa, dentro da minha família, no meu lar, na igreja. Senhor, levanta nessa noite homens e mulheres apaixonados pela Tua palavra, apaixonados pela oração, apaixonados, Senhor, em reconstruir aquilo que o inimigo tem destruído, Senhor. Nós nos recusamos a aceitar a mão do inimigo de destruição dentro da nossa casa, seja por enfermidade, Senhor, seja por pecados, por traições, por ações de destruição, de morte, de roubo. Mas nessa noite, levanta no nosso meio homens e mulheres quebrantados, intercessores, reconstrutores e construtores de um novo tempo, Senhor. Pai, nós repreendemos
repreendemos toda ação do inimigo neste lugar, nas mentes que estão vagando, nas preocupações, na ansiedade. Senhor, varra neste lugar toda preocupação, retira neste lugar, Senhor, todo sentimento que não vem do teu trono. Senhor, cerca este lugar, cubra este lugar com o sangue poderoso do Senhor Jesus. Pai, que a tua palavra nessa noite possa trazer ao nosso coração aquilo que necessitamos, para que sejamos impactados pela tua palavra e possamos, Senhor, não permitir o inimigo destruir a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja. Levanta homens e mulheres. Não sei se você está orando comigo, homem e mulher. Comece a orar. Eu orei, levanta homens. Então comece a orar, Senhor, me levanta. Comece a orar para o Senhor, dizendo: Senhor, me levanta como homem de Deus. Diga para o Senhor, abra sua boca, diga: me levanta como mulher de Deus, me levanta como intercessor. Diga: me levanta como construtor, como edificador. Diga: me levanta como Esdras, como o Senhor levantou Esdras. Me levanta como o Senhor levantou Neemias. Me levanta como o Senhor levantou Daniel. Em nome de Jesus, nessa noite nós pedimos, Pai, que o Senhor venha nos fortalecer contra todas as astutas ciladas do inimigo. Senhor, nós pedimos nessa noite, mover neste lugar, quebra toda a frieza, toda a apatia do nosso coração, desperta no nosso coração o desejo de crescer e buscar o Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Queridos, podem ficar tranquilos, que nós não vamos terminar tarde. Fiquem tranquilos. Neemias 9, Esdras 9, Daniel 9. Por que eu estou falando sobre isso? Dia 18, diga para o seu irmão, dia 18, começamos 40 dias de jejum e oração. Diga para o seu irmão, isso é quebrantamento. Eu quero usar essa campanha para desafiar você. Eu quero convidar você a entrar de cabeça nessa campanha. Você pode adquirir o livro lá, ou nas células a R$7, para fazer devocionais. E os devocionais são 40 dias, não falhando. 40 dias de devocionais, 40 dias de oração. Diga assim para o seu irmão: em favor da minha família, da minha igreja, da minha cidade. Diga assim: eu vou orar pela minha família, pela minha igreja e pela minha cidade. 40 dias para Deus despertar o seu coração, quebrar todas as cadeias que aprisionam sua casa, sua igreja, nossa cidade. E no dia 7 de setembro, pode colocar aí, nós vamos ter o nosso Yom Kippur. O capítulo 9 de Neemias fala de um povo que separou um dia para colocar a cara no pó, se vestir de pano de saco e jejuar. No dia 7 de setembro, nós vamos fazer 24 horas de jejum. Você já não come, quando você for comer, coma até meia-noite. Aí você começa meia-noite e nós vamos tentar, você vai fazer esse sacrifício, mas é um exercício espiritual. E nesse dia nós vamos ter o que aconteceu em Esdras capítulo 9, Neemias capítulo 9, Daniel capítulo 9, que é pedir perdão, confessar pecados. Nosso Yom Kippur, o dia do perdão, 12 horas de oração, das 6 às 18 horas. A cada hora haverá um líder
direcionando a oração, e aí todos nós oramos com ele. Terminou a oração, aí você pode se ajoelhar, deitar, ficar à vontade para fazer a sua oração. Separe pelo menos 1 hora durante o dia. Se você quiser tirar 2, pode, 3, pode, das 6 às 18 horas, mas às 18 horas, o nosso culto começa às 18 horas desse dia, porque jovens, a gente vai vir para cá às 18 horas, e aí nós vamos fazer a oração da grande renúncia, e já vamos ficar para o culto à noite, e já permanecemos para o culto à noite. Então nós queremos terminar o nosso culto mais cedo nesse dia, começar às 7 horas e terminar mais cedo. Quem está com o costume de chegar atrasado, talvez quando você chegar, nós já vamos estar saindo. Então, nós vamos às 18 horas, nós vamos ter um grande mover aqui e vamos orar todos juntos. Ah, pastor, eu posso separar qualquer hora do dia, eu posso ficar 3 horas, eu posso ficar 12 horas, você pode ficar quantas horas você quiser, das 6 até as 19, 18, 19 horas. E o que você vai fazer aqui? O que Esdras, Neemias fizeram? Confessaram os seus pecados, da sua família, da sua linhagem, da sua cidade, e aí é um momento só de confissão, de perdão, de pedir perdão, de liberar perdão. Por isso o Yom Kippur é chamado dia do perdão. Se nesse dia você tiver a demanda contra alguém, você está de mal com alguém, e não precisa chegar até lá, mas se o Espírito Santo te fizer lembrar, então você vai procurar essa pessoa, vai se reconciliar com ela, vai pedir perdão a ela e vai renovar a sua vida, para que nós possamos, irmãos, entrar num novo nível, um nível mais elevado, aonde com certeza Deus vai fazer grandes coisas, como já está fazendo. A palavra de Deus diz que os grandes avivamentos bíblicos aconteceram em torno da palavra de Deus. Nenhum avivamento na história aconteceu sem a palavra de Deus. Os grandes reavivamentos da história foram produzidos pela palavra de Deus. No capítulo 8 de Neemias, se você olhar aí atrás, veja o que está dizendo. Esdras lê a lei diante do povo, e é por isso que nós vamos usar os devocionais, a palavra, vamos estudar a palavra. Diga para o seu irmão assim: a igreja que estuda a palavra permanece de pé. Diga assim: a igreja que estuda a palavra vence o maligno. Diga assim: a igreja que estuda a palavra não é abalada. Diga: a igreja que estuda a palavra vive um grande avivamento. E, amados irmãos, nós não queremos movimento nessa igreja, nós só queremos um movimento em torno da palavra de Deus. É por isso que nós nos esmeramos no estudo da palavra, no ensino da palavra, nas células, no ensino daquilo que é mais essencial, a palavra de Deus. Nós vimos que a liderança de Israel se reuniu para se aprofundar no estudo da palavra. As reuniões que aconteceram no estudo dessa palavra aconteceram durante 24 dias. Essa história que nós estamos lendo aqui, durante 24 dias, eles se reuniram para ler a palavra 1/4 do dia. Diga assim: 1/4 do dia representa 6 horas. Amados irmãos, eles ficavam de pé 6 horas seguidas. Diga para o seu irmão: e você não aguenta
Ficar 2h30 sentado. Eles ficaram 6 horas em pé durante 24 dias seguidos, estudando a palavra. Sabe por quê? Porque aquela palavra havia sido perdida. Aquilo que estava escrito fora perdido, mas agora fora achado. Diga assim: a igreja que tem sede pela palavra não mede esforços para estudá-la. Não temos nenhum outro relato bíblico de um culto tão impressionante quanto o culto que nós estamos vendo agora, capítulo 9 de Neemias. Não temos nenhum relato bíblico. 24 dias de culto, 6 horas por dia, lendo a palavra de pé diante dos levitas. 24 dias. Eu quero falar hoje sobre o quebrantamento, ou o povo quebrantado diante da palavra. Irmãos, nós não iremos a lugar nenhum se nós não nos quebrantarmos diante da palavra. Todo quebrantamento precisa de obediência. Se eu entender o que aqui está e for obediente no que está aqui, então Deus vai me quebrantar e eu me quebrantarei, e aí então Deus fará grandes coisas na minha vida e através da minha vida. O quebrantamento, no versículo 1, olha aí, Neemias 9:1. No dia 24 desse mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam teca sobre si. O quebrantamento, o que é quebrantamento? O quebrantamento passa pela contrição diante de Deus. Quando a minha alma, a Bíblia diz assim: o Senhor não desprezará um coração quebrantado e compungido na sua presença. Deus não rejeita. Deus não rejeita alguém que se quebranta, alguém que se humilha, alguém que reconhece Ele como Senhor, alguém que abre mão da sua vida. Deus não rejeita. Portanto, eu quero dizer algo para você, meu querido. Se você está passando por uma grande luta, o caminho é abrir a palavra todos os dias, orar todos os dias, se quebrantar diante da palavra todos os dias, se quebrantar diante do Senhor, se humilhar. Diga assim: Deus exalta aqueles que se humilham. Aqueles que se humilham, se quebrantam diante do Senhor, Deus exalta. Muitas vezes, irmãos, nós estamos querendo, desejando, nós queremos que algo aconteça, mas sabe como é? Eu continuo fazendo tudo do mesmo jeito, vivendo do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, praguejando do mesmo jeito, maledizendo do mesmo jeito, palavrões na minha boca do mesmo jeito, infidelidade do mesmo jeito. E eu quero que Deus, Deus, por que o Senhor não me atende? O Senhor atendeu José, atendeu a Maria, o Senhor não me vê? Oh Deus, parece que eu sou invisível. Não, querido. Deus vê aquele que se quebranta, aquele que se humilha, aquele que busca, mas também corresponde à sua palavra. Irmãos, eu estou ensinando hoje um caminho, diga assim para o seu irmão, um caminho de vitória. Diga: nesse caminho não há erros. Se você for obediente, Deus fará grandes coisas. A palavra de Deus diz que o povo caminhou da festa para o jejum, do jejum para a palavra. O povo jejuou, cobriu-se com pano de saco, é um símbolo de contrição, arrependimento e profundo quebrantamento. O povo, a Bíblia diz aqui, que eles recolheram, olha o verso 2: em pé
Diga para o seu irmão: puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados. Muitas vezes eu estou assim. Eu estou pedindo a Deus que Deus faça algo na minha vida. Só que eu estou como aquela lata velha, né? Tudo quanto é sujeira eu vou jogando para dentro dela. E aí eu peço para Deus vir passar uma mão de tinta do lado de fora. Ô Deus, dá um jeitinho na minha vida. E aí eu quero que Deus mude a carenagem. E aí eu quero que Deus pinte a lata por fora, para ela ficar bonitinha. E aí eu fico pedindo a Deus milagres, bênçãos na minha vida, mas eu continuo jogando dentro dessa lata velha. Sabe o quê? Imundícia, podridão, pecados, coisas escondidas, e vou sujando. Diga assim: Deus não aproveita isso. Diga assim: Deus pega essa lata velha, destrói tudo isso e faz um vaso novo. Diga assim: é por isso que é dolorido quando Deus começa a mexer. Aí você entende agora. Você começa a reclamar: ai Deus, está doendo aqui, porque Deus está tocando. Sabe por quê? Porque Deus não quer dar uma pintura lá de fora. Deus não quer fazer uma pintura na carenagem. Deus quer mudar a sua vida, mas para mudar a sua vida, Ele tem que mexer com tudo, limpar tudo, tirar tudo e colocar algo novo na sua vida, para que a sua vida, diga assim: vinho novo precisa de odres novos. Muitas vezes, diga para o Senhor, muitas vezes nós estamos pedindo vinho novo, mas o odre está velho. O que é o odre? O odre é aquele recipiente em que eles guardavam o vinho, e o vinho ficava muito tempo conservando, podia envelhecer. Agora, muitas vezes nós estamos pedindo assim: Deus, dê um jeitinho aqui. Ó Senhor, tira esse pecadinho, mas esse daqui pode deixar que eu cuido. Ó Senhor, não toque aqui não, nessa gavetinha, porque aqui tem umas coisinhas tão que eu gosto tanto. Ninguém sabe, só eu. Diga assim: engano seu. Não é só você. Deus sabe. Mas diga assim: o diabo também. E porque o diabo sabe, é lá que ele vai tocar. É ali que ele vai trabalhar. Confissão de pecados significa que eu preciso abrir mão da minha vida. Eu preciso abrir o meu coração. Diga assim: deixar Deus tratar por dentro e por fora. Por isso que dói. Diga para o Senhor: por isso que dói. Tem pecados que estão tão impregnados, que quando Deus tira, dói, arranca, tira sangue de tão colado que está. Mas vamos lá, queridos. O quebrantamento passa por uma separação de tudo. Diga para o seu irmão: se você quer se quebrantar, fale para você não esquecer. Se você quer se quebrantar, você vai ter que se separar de tudo que não presta. Olha só, separação. O texto diz assim: levantando-se do lugar. Olha só o verso: os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos. O que é isso? Os estranhos. Por várias vezes Deus falou para a nação de Israel assim: não deixe habitar no meio de vocês povos que não me honram e não me adoram, porque esses povos serão para vocês
laço do diabo. Deixa eu fazer uma pergunta e você vai entender que a gente já está caminhando para o final. É mais fácil influenciar ou ser influenciado? Pergunta para o seu irmão, ver qual a resposta que ele dá. É mais fácil influenciar ou ser influenciado? Queridos, infelizmente, para influenciar, eu preciso de determinação, de posicionamento e de decisão. Mas para ser influenciado, eu não preciso fazer nada. É só aceitar aquilo que os outros fazem. Muitos de nós temos entrado por caminhos que não agradam a Deus, porque estamos no meio de pessoas estranhas. E a primeira coisa que eles fizeram, eles se apartaram de todos os estranhos. Diga assim: estranhos na Bíblia aí é aqueles que não conheciam a Deus. Isso não significa que você não vai mais trabalhar porque o seu patrão é incrédulo. Mas isso significa que você não vai aceitar mais as filosofias do seu patrão, porque ele é um incrédulo. Isso não significa que você não vai ter mais amizades com pessoas, ou seja, você não vai ter amigos que talvez você estuda junto, trabalha junto e vai dizer: eu não quero mais nada com você, não converso com você, não tenho mais relacionamento com você. A separação é a separação para não ser contaminado. Se você não consegue influenciar, então você tem que se separar. Isto é posicionamento. A Bíblia diz que, levantando-se aqueles da linhagem, se apartaram de todos os estranhos. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Diga assim: irmão, a mensagem hoje está pesada. Diga assim: irmão, a mensagem está pesada. Porque quando fala de pecado, de renúncia, pastor, não tem jeito de pregar sobre o céu? Pastor, não tem jeito de pregar sobre as bênçãos? Diga assim para o seu irmão: o céu e as bênçãos são a consequência natural daqueles que vivem em santidade. Queridos, nós precisamos entender a palavra. A gente quer que as coisas sejam diferentes, mas a gente continua fazendo tudo igual. Boca suja, vida suja, testemunho sujo. Vai mudar o quê? Vai atrair o quê de Deus? Vai ter qual favor de Deus? Um dia alguém falou assim para mim: pastor, não daqui, tá? Não foi ninguém daqui não. Pastor, o senhor prega muito sobre o pecado. Desse jeito não vai ficar ninguém na igreja. Diga para o seu irmão assim: faz 24 anos que o pastor está pregando contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo, e a igreja enchendo todos os domingos, e muito mais acontecerá. Sabe aqueles irmãozinhos que a gente tem que chegar nele assim: ei, meu querido, você está bem? Pergunta se eu sou desse jeito.
Ah, meu irmãozinho, você está bem? Olha, nossa, Deus tem um mundo maravilhoso para você, cheio de bênção nisso. Um dia eu cheguei para uma pessoa e disse assim: cara, eu vou dizer uma coisa bem séria para você. O caminho que você está trilhando, você já está fora da igreja. A vida que você está levando já diz que você não tem nada com Deus. As decisões que você está tomando já diz para onde você vai. Só tem um detalhe: você já saiu da igreja, você só ainda não decidiu, mas você já saiu. Agora, meu querido, eu tenho uma notícia para dar para você. Se você se arrepender e mudar, Deus vai firmar os seus passos, alicerçar a tua casa, abençoar a tua família e restaurar o teu lar. Agora, querido, eu não amacio ninguém não. Se o Espírito Santo mandar falar, você pode olhar para a minha cara feia e dizer assim: ó, pastor, eu estou indo embora da igreja. Eu vou dizer para ele: querido, infelizmente você nunca esteve na igreja. A Bíblia diz assim, no livro de Apocalipse: porque não és nem frio e nem quente, és morno. Se fosses frio ou quente, mas não é nem frio e nem quente, és morno. E o que Jesus diz? Porque és morno, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Diga assim: quem diz isso? Jesus Cristo. Diga assim: Ele diz isso para a igreja. Queridos, chegou um tempo na nossa vida. Deus não quer que você seja frio. Deus não quer que você viva na mornidão. Deus não quer que você viva aqui desse jeito. Deus quer que você viva pegando fogo para a glória dEle. É isso que Ele quer. E nós estamos vivendo esse tempo. Estou invocando sobre você uma bênção de uma provisão de Deus poderosa sobre o seu coração no tempo que estamos vivendo. Irmãos, está na hora de fazermos o que esse povo fez, abandonarmos o pecado, sairmos desta frieza, dessa letargia e tomarmos uma posição dentro da nossa casa, na nossa cidade, na nossa igreja e rompermos com toda essa letargia na nossa vida. E queridos, as bênçãos, você não precisa correr atrás elas virão correndo. A Bíblia diz isso. Elas virão correndo atrás de você. A Bíblia diz que estes homens adoraram o Senhor e começaram a declarar ao Senhor. O quebrantamento passa por uma separação de tudo que Deus condena. Não há comunhão fora da verdade. Não há comunhão fora da palavra. Se não existe palavra na sua casa, se não existe palavra na igreja, se não existe palavra onde você está, não há comunhão. Você está dividido, o inimigo está te destruindo. A palavra precisa ocupar um lugar dentro da sua casa. A palavra precisa ocupar um lugar na igreja. A palavra precisa ocupar um lugar nos quatro cantos dessa cidade. Precisamos de um quebrantamento urgente. E nós vamos entrar nos 40 dias. Eu quero conclamar você a entrar de cabeça nesse jejum de 40 dias, a jejuar parcialmente durante os 40 dias. Eu não sei, nós vamos orientar que tipo de jejum você vai fazer, mas nós estamos conclamando você para que esta campanha esse ano seja uma campanha diferente de todos os outros anos que fizemos. E que no dia 7 nós estejamos aqui igual aquele povo, de joelhos na presença do Senhor, orando, glorificando a Deus, mas orando e confessando os nossos pecados, purificando a nossa alma, quebrantando na presença do Senhor, nos rendendo aos pés do Senhor. E aí Deus começa
haver a atitude do meu coração, a atitude do seu coração, e eu não preciso correr atrás das bênçãos, elas virão e elas vão me perseguir, elas vão me abençoar, vão alcançar a minha casa, alcançar a minha vida, alcançar a minha casa, alcançar a minha igreja e alcançar a nossa cidade. Amanhã nós vamos estar lá na Assembleia de Deus, lá na Aliança, na igreja do pastor João Mil. E amanhã nós estamos conclamando um jejum de 24 horas, se você quiser fazer, ou 12 horas, das 6 até o culto. Não sei como você vai fazer, eu tomar o café da manhã. E aí, se você quiser ir para lá e congregar com a gente amanhã à noite, os pastores e líderes das igrejas vão estar lá. Os nossos discípulos aqui devem estar amanhã nesse culto. Os nossos líderes e discípulos precisam estar nesse culto amanhã. E a gente, é um culto que nós estamos fazendo em cada igreja, uma vez por mês. É um jejum, uma ceia e é um momento de comunhão. Se você quiser ir, nós estamos convidando você para estar lá na aliança com a gente. E você está convidado a fazer o seu jejum amanhã também. O quebrantamento passa por uma confissão, e é uma confissão de pecado. Sem confissão de pecado não há arrependimento. Sem arrependimento não há quebrantamento. Sem quebrantamento não há uma ação de Deus. Eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos. Eu quero convidá-lo no ministério de louvor, onde nós vamos cantar e fazer o que aquele povo fez naquele dia. Aquele povo adorou o Senhor, glorificou o nome do Senhor. Deus está chamando você para ser o Esdras e o Neemias, a ser um Daniel e um intercessor. E eu quero convidá-lo nessa noite a não apaticamente, mas posicionadamente, nessa noite, começar a confessar seus pecados, se separar do pecado, se separar das contaminações, a entrar no nível de intimidade, e pode deixar que o resto do Espírito Santo faz. Se você fizer isso, o Senhor vai ouvir o seu clamor, vai reconstruir a sua vida, vai reconstruir a sua casa, vai reconstruir nossa cidade, em nome de Jesus. Eu quero convidá-lo na atitude de contrição, cantar com a gente, mas eu quero que você primeiro ore enquanto nós cantamos. O ministério vai cantar, que você ore com a gente, você ore enquanto nós cantamos. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ante tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido eu sou teu e tu és
pode aplaudir o Senhor. Glorifica Ele, a Ele.